Vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Gênesis, capítulo de número 50, versículo 22 até o versículo de número 26. Gênesis, capítulo 50, versículo 22 até o versículo de número 26. Nós cantamos Maranata, vem Senhor Jesus. Irmãos, é maravilhoso, estarmos juntos, o calor da igreja. Mas chegará a hora, chegará o momento em que nós poderemos novamente cantar Maranata, vem Senhor Jesus, com todos os nossos irmãos e irmãs reunidos aqui neste lugar. E Deus tem nos abençoado. Diz assim a palavra do nosso Deus. Gênesis, capítulo de número 50, versículo 22 até o versículo de número 26. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse-lhe José a seus irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os irmãos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Que Deus possa nos abençoar e falar ao nosso coração neste momento. Irmãos e irmãs, nesse dia de 15 de novembro, precisamente até às 17 horas, nós exercemos o nosso dever cívico. Nós votamos. E quando as urnas, como já foram abertas, a contagem já começou, é interessante que, até o final dessa noite, a caminhada de muitos prefeitos, a caminhada de muitos vereadores, no dia 31 de dezembro, chegará ao fim. Terminará. Alguns porque já estão na reeleição, outros porque concorrendo à reeleição ou se candidatando aí novamente nessa questão envolvendo, não serão reeleitos. Ou seja, no dia 31 de dezembro, a caminhada para muitos prefeitos, muitos vereadores, chegará ao fim. Mas é interessante também que enquanto a caminhada para esses chegam ao fim, para outros prefeitos, outros vereadores que serão eleitos, começará no dia 1º de janeiro. A vida é marcada por caminhadas. A vida é marcada por um começo, um meio e um fim. A nossa vida cristã, ela é diferente. A nossa vida cristã, ela começa na eternidade, ela continua aqui, mas é interessante que a nossa caminhada cristã, ela não termina, porque ela continua por toda a eternidade. Por isso nós precisamos olhar para a nossa vida, por isso nós precisamos refletir como está a nossa caminhada. Deus nos chamou, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Mas Ele marcou o dia, Ele marcou a hora, Ele marcou o local aonde nós ouvimos do Evangelho e aonde, ouvindo do Evangelho, o Espírito Santo abriu o nosso coração, abriu a nossa mente e nos levou então a olharmos para a cruz e entendermos o verdadeiro significado. A maior expressão de amor pelo ser humano, a maior expressão de amor por você. Jesus morreu por você. Jesus ressuscitou por você. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos nela a nossa salvação, mas nós vemos nela também a certeza de que em Cristo Jesus nós somos salvos.
nós estamos salvos e nós seremos salvos. Por isso eu gosto muito de afirmar que a certeza da salvação, ela foi para ontem. E ela é para hoje. E se o amanhã chegar, ela vai nos acompanhar. E é interessante nós olharmos para isso. Olharmos para a nossa caminhada. Como alguém já disse, muitas vezes não importa como nós começamos. Mas o que realmente importa é como nós vamos terminar. Aqui nós encontramos um dos grandes homens de Deus. Um homem que eu estudo a vida dele, um homem que eu procuro conhecer cada dia e cada vez mais e mais, que é José. Quando nós chegamos no capítulo de número 50, nós vemos que Jacó morreu, José e seus irmãos enterram Jacó. Nós vemos então que há uma preocupação dos irmãos de José, que com a morte agora de Jacó, que com a morte do seu pai, José então vai vingar deles. Mas é interessante que nós não vemos a José vingando deles. Pelo contrário, nós vemos José reafirmando o cuidado para com a vida deles. É interessante quando você olha para o versículo 18 e diz assim: depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer como verdes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Mas quando nós entramos no versículo 22, o versículo 22 nos diz que José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e ele viveu 110 anos. Mas quando nós chegamos no último versículo de Gênesis, no versículo de número 26, nós encontramos aquela expressão, a expressão que tanto assusta, a expressão que para muitos significa o fim de uma caminhada. Mas para nós que cremos no Senhor Jesus, essa expressão não marca o fim, pelo contrário, marca sim uma nova caminhada por toda a eternidade. O versículo 26 diz: morreu José da idade de 110 anos. Morreu José da idade de 110 anos. Para esse mundo, a caminhada de José terminou. E eu quero olhar para esse texto e pensar com vocês nessa noite sobre o seguinte tema: a caminhada de José. A caminhada de José. E é interessante que quando nós pensamos, quando nós estudamos sobre a caminhada de José, nós aprendemos 3 coisas que marcam essa caminhada de José. A vida de José, a caminhada de José foram marcadas por muitas coisas, mas nesse texto, do versículo 22 até o versículo 26, nos apontam 3 coisas que marcaram a caminhada de José. Então nós vamos falar sobre esse tema, a caminhada de José. Mas o que então que marcou essa caminhada? Em primeiro lugar, tempos difíceis. Tempos difíceis. O versículo de número 22 nos diz assim: José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Irmãos, é interessante que quando nós olhamos para a expressão habitou, o texto está dizendo que José morou. Mas José não morou somente no palácio.
Quando nós olhamos para a vida de José, para a caminhada de José, nós vemos que ela foi marcada por tempos difíceis. Por exemplo, o relacionamento dele com os irmãos. Nós devemos lembrar que ele ainda jovem, ele teve um sonho, e nesse sonho diz que os 12 ali, os seus irmãos, melhor dizendo, e seu pai e sua mãe se curvavam diante dele, e o sonho se repetiu por 2 vezes. E por causa desse sonho, aumentou muito mais a ira, a raiva dos seus irmãos para com ele, a ponto de seu pai enviar José, para enviá-lo para saber, para ver aonde os seus irmãos estavam, e quando os seus irmãos o avistam, diz: lá vem o sonhador. E eles têm uma brilhante ideia, e a brilhante ideia é: vamos matá-lo. E aí então Rubens tem uma outra ideia, pegam José, jogam no poço, e Rubens tem a intenção de voltar e libertar José, mas Judá vê uma caravana vindo, e eles têm a brilhante ideia de vender José. E eles venderam o seu irmão. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Certamente, quando esse texto fala que José habitou no Egito, eu fico imaginando que às vezes José sentava e lembrava disso. Ele lembrava que os seus irmãos o venderam. José lembrava como ele chegou no Egito. José lembrava como ele foi exposto no mercado e foi vendido como mercadoria. Foram tempos difíceis, irmãos. Tempos difíceis com os seus familiares, com os seus parentes, com os seus irmãos. Mas foram tempos difíceis também na casa de Potifar, aonde ele sofreu perseguição, aonde que José começa a trabalhar, e então Potifar olha para ele e diz que tudo que José coloca a mão prosperava, porque a presença de Deus era com José. José começa a prosperar, e Potifar o coloca como mordomo na casa, mas José agora começa a ser perseguido pela esposa de Potifar. José foge a primeira vez, mas é interessante que ela continua, ela vai assediando, ela vai perseguindo, até que num determinado dia, José está sozinho na casa. E aquela mulher então parte para cima de José. E José reage dizendo: como que eu posso pecar contra o meu Deus? Como que eu posso fazer tamanha coisa contra Potifar, contra o meu Senhor? E diz o texto que ele foge. Mas aquela mulher astuta, ela segura as vestes de José. E com as vestes nas mãos, ela chama Potifar. José agora é perseguido. José agora vai para a cadeia. E é interessante que quando chega na cadeia, José continua a sua luta. José continua a sua caminhada. E chega ali, diz que o carcereiro, o responsável lá, de repente começa a ver José, o jeito dele, e de repente José já está administrando a cadeia. Até que um belo dia, aparecem 2 pessoas ali naquela cadeia. Um padeiro e um copeiro. E diz o texto bíblico que o carcereiro coloca José para cuidar deles. E aqueles 2 têm um sonho. E José interpreta os 2 sonhos. Eles são levados novamente na presença de Nabucodonosor. Mas antes disso, José usa uma frase para o copeiro: lembra de mim, fala de mim. Aquele copeiro não lembrou de José.
Aquele copeiro não lembrou da interpretação do sonho de José por aproximadamente quase 2 anos. José sofreu perseguições. José foi esquecido. Quando nós olhamos para a caminhada desse homem, nós vemos que não foi simplesmente tempos bons. Mas José passou tempos difíceis. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, a nossa caminhada não é diferente. A nossa caminhada é marcada por esses tempos difíceis também. Quantas vezes nós choramos sozinhos? Quantas vezes nós não somos perseguidos? Quantas vezes nós não sofremos ataques? Quantas vezes nós não recebemos as pedradas de pessoas próximas de nós? Como diz um pastor, diz que a pedrada que mais dói é aquela que é atirada de perto. E não dói só no corpo, mas dói na alma, dói no espírito, porque só atira pedra de perto pessoas que a gente confia. Muitas vezes nós somos perseguidos. Muitas vezes nós somos esquecidos. Nós ajudamos. E as pessoas não lembram de nós. Eu quero dizer para você que a caminhada cristã não é diferente. Basta nós olharmos para o grande apóstolo Paulo. Um homem que experimentou o verdadeiro sofrimento. Um homem que perseguia, mas por causa de Cristo foi perseguido. Um homem que encarcerava, mas que por causa de Cristo agora está encarcerado. Um homem que mandava prender, é um homem que agora está preso. Nós precisamos entender isso. A vida cristã, a caminhada cristã tem os seus tempos difíceis. Mas tem uma promessa que é maravilhosa. E a promessa é que Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, está presente conosco todos os dias, todas as horas, todos os momentos e em todas as circunstâncias. Por isso que em tempos difíceis nós não perdemos a nossa esperança. Em tempos difíceis nós não ficamos chorando a vida inteira. Porque nós sabemos que nós podemos chorar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A vida, a caminhada de José foi marcada por tempos difíceis. Então eu quero dizer para você nessa noite, de repente você está passando por tempos difíceis. E eu quero dizer para você, tem de bom ânimo, fortifica o teu coração, espera pelo Senhor, tem de bom ânimo. Sabe por quê? Porque nós veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes, como nos diz o Salmo 27, versículo 13 e 14. Tempos difíceis, sim, mas sozinhos não. Abandonados não, esquecidos não. Nós temos a presença de Deus, nós temos o nosso mediador e nós temos o nosso consolador, que é Jesus Cristo. Por isso eu quero dizer para você, se você está passando por lutas, por provações, por tempos difíceis, levanta a cabeça e olha para o autor e consumador da nossa fé, do nosso amor e da nossa esperança, que é Jesus Cristo. Mas a caminhada de José não foi marcada só por tempos difíceis. A caminhada de José também foi marcada por tempos felizes. Tempos felizes. Veja o versículo de número 23. Diz assim: viu José os filhos de Efraim até a 3ª geração, e também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos.
Irmãos, que coisa maravilhosa nós encontramos aqui. A caminhada de José não foi só de tempos difíceis. A caminhada de José foi também marcada por tempos felizes. E sabe por quê? Porque ele prosperou na casa de Potifar. Ele chegou na casa de Potifar como escravo e terminou como mordomo. Potifar chegou dormindo junto com os outros escravos, mas José terminou dormindo na sua própria cama, no seu próprio quarto, dentro da casa de Potifar. José viu a boa mão de Deus. José viu que aonde ele colocava a mão, Deus prosperava. A prosperidade na nossa vida é fruto, é ação da mão de Deus, da presença de Deus. José também teve dias difíceis, junto com Potifar. Porque Potifar olha para ele agora e não vê mais simplesmente um escravo, mas é o mordomo da sua casa. E é sobre esse mordomo Potifar diz: Deus é com ele. E eu quero dizer para você nessa noite que Deus é com você. Jesus está presente com você. O Espírito Santo está em você. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós precisamos trazer à memória o que pode nos dar esperança. E o que nos dá a esperança é saber que se nós temos a presença de Deus o Pai, de Jesus Cristo o Filho e do Espírito Santo, nós somos mais que vencedores. Nós passamos por dias difíceis, mas a maioria da nossa vida é marcada por tempos felizes. Nós precisamos aprender a ter um coração mais agradecido. Como diz o apóstolo Paulo, alegrai-vos, meus irmãos e irmãs, mas alegrai-vos sempre no Senhor. E nós devemos lembrar que ele está falando do fundo de uma cadeia. E ele está falando para alguém que está em liberdade, para alguém que está livre para ir e para vir. É um homem preso numa cadeia dizendo para aqueles que estão livres: alegrai-vos, mas alegrai-vos no Senhor. Sejam felizes. A vida de José foi marcada por tempos felizes. Ele prosperou na casa de Potifar. Ele prosperou na prisão. Aonde José chegava, a presença de Deus chegava antes. O que nós precisamos entender é o que nós precisamos para ser feliz é da presença de Deus. Se nós temos a presença de Deus, nós não precisamos de mais nada. Como disse Moisés: Senhor, se a tua presença não for comigo, não for conosco, não me deixe levantar daqui. O segredo da felicidade é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O próprio Senhor Jesus já nos ensinou, e Ele mesmo nos disse, que a solução, o remédio para a ansiedade é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Lá em Mateus capítulo 6, do versículo 25 até o versículo 34. Mas o versículo 33 ele diz para nós: buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. E quais são estas coisas? O que comer, o que vestir. Nós precisamos aprender a ser felizes. Como disse o apóstolo Paulo, nós precisamos aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Nós precisamos aprender a nos alegrar com aqueles que se alegram. José teve tempos felizes na casa de Potifar, na prisão, mas José também teve tempos felizes quando ele se tornou governador do Egito.
Irmãos, ele sai como escravo e agora ele se torna o segundo homem mais poderoso de todo o mundo naquela época. Como disse o faraó, José, acima de você somente o trono. Mas eu fico imaginando que José, mesmo curvado, ele ainda reconhece, não. Porque acima desse trono existe um outro trono. Um trono que governa reis, faraós, tudo e todos. José foi feliz como governador. E é interessante que, quando você olha para a vida de José, ele mal acaba de tornar governador, diz que ele ganha uma esposa. E essa esposa dá 2 filhos para ele. José agora tem uma família. José agora tem filhos. E o nome do primeiro filho dele, se eu não me engano, é Gerson. Aqui fala o seguinte: porque o Senhor trouxe consolo para o meu coração nessa terra. Mas quando você olha para o texto nos mostra que José também teve dias felizes, porque ele reencontrou todos os seus irmãos. Aqueles irmãos que o venderam, agora estão diante dele. Aqueles irmãos que riram do sonho, agora estão prostrados, ajoelhados diante de José. E é tão interessante que José faz uma pergunta, né? Ou melhor, José se revela a eles, fala: eu sou José, vosso irmão, vive ainda meu pai? E ele traz o pai, os irmãos para o Egito. Dias felizes, dia de reencontro. Tanto para Jacó, que viveu durante tantos anos achando que o seu filho estava morto. E agora é dia de reencontro, é dia feliz. Mas nós vemos também que José teve dias felizes porque teve reconciliação. Ele abraçou os seus irmãos. Ele chorou com os seus irmãos. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, a nossa caminhada não é marcada só de derrota. Pelo contrário, a nossa caminhada é marcada muito mais por vitórias. Como diz a palavra do Senhor, nós vamos de glória em glória. Deus nos abençoa, Deus abre porta, Deus fecha a porta para cuidar de nós. Irmãos e irmãs, nós estamos vivendo dias difíceis, mas esses dias difíceis não podem tirar a nossa alegria. E eu quero fazer um desafio para você. Pense um pouquinho aqui comigo. Hoje é 15 de novembro. Nós estamos praticamente a 45 dias aí do ano de 2021. Quando você olha para trás, o que você mais vê? Eu tenho certeza que você vai ver dias difíceis. Mas se você parar, se você aquietar um pouquinho e começar a notar, você vai ver que você teve muito mais dias felizes do que dias tristes. Deus sustentou você. Deus abençoou você. Deus cuidou de você. Nada faltou para você. Em Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo, e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, em Cristo Jesus, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Para alguns irmãos e irmãs, 2020 será marcada pela data do Covid. Mas para outros irmãos, não.
Nós tivemos irmãos que ficaram noivos, nós tivemos irmãos que casaram, nós tivemos irmãos que começaram um negócio, nós temos irmãos que ampliaram negócios, nós temos irmãos que mudaram, e nós temos irmãos que chegaram de mudança. São tempos felizes, irmãos. Deus nos abençoou. Como disse Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A caminhada de José teve tempos difíceis? Sim. Mas teve também tempos felizes. Mas a caminhada de José também foi marcada por um terceiro tempo, que é um tempo de esperança. Tempo de esperança. Veja comigo o versículo 24. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José, da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Irmãos, é interessante nós olharmos para a vida de José, que ele profetiza tempos de esperança. Ele diz para o seu povo: Deus mandou vocês para cá. Deus me enviou antes para vos preparar, para receber vocês. E vocês aqui estão. Vocês chegaram. Por isso que José diz para os irmãos dele: vocês, na verdade, intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou isso em bênção. Deus transformou. Não foram vocês quem me enviaram para cá, mas foi Deus quem me enviou para cá. E Deus me enviou para cá por 3 motivos. Primeiro, cuidar de todo o mundo antigo. Se não fosse José, o mundo antigo tinha morrido. Mas Deus me mandou também para cá para cuidar da nossa descendência, do nosso povo. Porque se não fosse a presença de José no Egito, todo Israel tinha morrido. Mas como ele mesmo diz, Deus me enviou também para cá, para profetizar um grande livramento. E é por isso que José diz: não percam a esperança. A nossa terra não é aqui. O nosso lar não é aqui. A terra que Deus prometeu para nós não é aqui. É o Egito. Aqui é o Egito. Mas a terra que Deus nos prometeu é a terra que mana leite e mel. É a terra que Deus prometeu para Abraão, para Isaque e para Jacó. Para os nossos pais. E Deus vai visitar vocês. E quando Deus levar vocês de volta para a nossa terra, levem os meus ossos para lá. Irmãos, nós estamos falando de aproximadamente 400 a 430 anos antes do Êxodo. E José já profetizou, José já anunciou tempos de esperança. Por isso eu quero dizer para você: não perca a esperança. Não perca. Às vezes, irmãos, a gente está passando por um dia mau, por um dia difícil, por um tempo difícil, e às vezes a gente acha que é mais fácil nós pararmos, nós desistirmos, e muitas vezes nós achamos até que Deus se esqueceu de nós, mas Deus não esqueceu de você. Levanta a cabeça, aquece o coração, abra os olhos,
Deixa a esperança viva. Hoje na escola dominical, estudando sobre a carta de Pedro, nós vimos as 3 dimensões da esperança. Nós nascemos para a esperança. Nós somos guardados para a esperança. E nós vivemos para a esperança. Essa música que nós cantamos, Maranata, essa música, irmãos, mostra a nossa esperança. Nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltar. Nós temos na nossa mente e no nosso coração a esperança de que o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei vai voltar. Por isso, diante de tudo que nós passamos, nós cantamos: Vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que, de repente, essa volta pode ser hoje. Assim como também eu quero dizer para você que, de repente, pode ser hoje o dia em que Deus vai chamá-lo de volta para casa. Por isso nós precisamos estar preparados. Por isso que a certeza da salvação não é para amanhã. A certeza da salvação é para hoje. Eu tenho que ter na minha mente e no meu coração que se Jesus voltar hoje, eu estarei com Ele. Mas se eu morrer hoje também, eu estarei com Ele. E eu quero dizer para os irmãos e para as irmãs que a palavra de Deus, a Bíblia, a única regra de fé e prática que nós temos, nos garante que nós podemos ter a certeza da salvação hoje. A salvação foi para ontem. Jesus não voltou e nós não morremos. Nós estamos vivos hoje. Por isso a certeza da salvação é para hoje. O amanhã eu não sei. Mas eu sei hoje. Eu estou pronto para a volta de Jesus. Eu estou pronto para encontrar com Jesus. Pelos meus méritos? Não. Unicamente pelos méritos de Jesus. Porque a vida eterna não é por obras. A vida eterna não é por nascimento. Mas a vida eterna é um presente que Deus nos dá em Cristo Jesus. Por isso que a salvação, ela é pela graça, mas ela não foi de graça. Para nós é de graça, mas para Deus não foi, porque Ele deu o seu único Filho. Porque para sermos salvos, Jesus morreu. Jesus derramou o sangue dele naquela cruz do Calvário por amor a você, por amor a mim. Por isso que nós afirmamos que o único meio, o único jeito de sermos salvos é através de Jesus. Fora de Jesus não há salvação. E eu quero dizer para você nessa noite: tenha esperança. Dias melhores virão. Irmãos, nós temos visto aí, né, verdadeiros profetas aí do caos. Irmãos, a nossa esperança não está em político. A nossa esperança não está em político nenhum, não. Como já cantava, e me permita usar essa ilustração dessa canção, né, e essa eu posso usar aqui porque é tranquila, como já cantava Duduca e Dalvan. Tem alguns irmãos aí que lembram bem. Eita espinheira danada que o pobre atravessa para sobreviver. Entra ano e sai ano. Entra político, sai político. E tudo continua na mesma. A nossa esperança não está nos homens. A nossa esperança está no Senhor Jesus.
está em Deus o Pai, e está no Espírito Santo. Como eu vi ali uma fotinha, e é bem verdade. Nós estamos vivos não por causa da máscara, mas você continue usando. Nós não estamos vivos por causa do álcool em gel, você continua usando. Mas nós estamos vivos pela graça de Deus, porque Deus ainda não nos chamou. Mas eu quero dizer também para você, nós usamos máscara, nós usamos álcool em gel, porque nós somos também um povo obediente. Nós pensamos no nosso próximo. Mas, irmãos, tenham esperança. Dias melhores virão. Dias melhores virão. Nós veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Vamos esperar pelo Senhor. Mas como que nós vamos esperar? Lamentando? Não. Olhando firmemente para Jesus, com a nossa esperança viva, com o nosso coração fervendo e cantando sempre: Maranata, vem Senhor Jesus. Mas tem algo que eu gostaria de dizer também. 430 anos depois, quando Moisés sai com o povo do Egito, tem um versículo que é marcante. Diz o texto que eles levaram os ossos de José. Eles levaram os ossos de José. Tenha esperança. Nós não vivemos o período do caos. Nós vivemos tempos de esperança. Eu sei que o meu Redentor vive. Tenha esperança. E eu quero concluir dizendo o seguinte para os irmãos e irmãs. Como eu disse para muitos candidatos aí, a prefeito, a vereador, a caminhada termina no dia 31 de dezembro. Para outros, a caminhada continuará, porque tem muitos que serão reeleitos. Mas tem também uma boa turma aí, que no dia 1º de janeiro começará essa caminhada. E a nossa oração, irmãos, é que eles possam governar para o povo. Que eles possam pensar no povo. Nós precisamos orar para que o nosso Deus, aquele que põe rei e tira rei, que olhe para essas vidas, que olhe para esses homens, que em tempos difíceis eles possam ser usados para enfrentarmos. Que em tempos felizes também, nós possamos orar a Deus agradecendo pela vida deles. Mas nós devemos manter a esperança. A esperança de que nós temos que trabalhar, nós temos que fazer a nossa parte. Se nós desejamos ter uma cidade melhor, começa com cada um de nós. Nós podemos fazer da nossa cidade uma cidade melhor. Por isso, começa com você. A honestidade começa com você. A fidelidade começa com você. A pregação do Evangelho começa com você. E lembre-se, nós estamos numa caminhada. A nossa caminhada começa antes da fundação do mundo. E ela continua por toda a eternidade. Lembre-se que a nossa pátria, a nossa casa, não é aqui. Assim como a casa de José, a terra de José, a terra do povo de Israel, não era o Egito. 400 anos depois, eles voltam para Canaã. E chegará o dia, chegará a hora, em que nós então voltaremos para o nosso lar.
Mas até lá, lembre-se, teremos tempos difíceis. Mas lembre-se também, teremos tempos felizes. Mas é necessário mantermos a nossa esperança viva em todos os tempos. Que você possa aplicar essa lição, essa caminhada desse grande homem de Deus na sua vida. Vamos nos colocar em pé e nós vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer por esse dia. Obrigado, Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia que se renovou uma vez mais sobre as nossas vidas. Quero te agradecer, ó Pai, por cada família aqui representada. Eu quero te agradecer também, Pai, pelos nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando pela internet. E queremos, ó Pai, te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Pai, o teu povo. Que o Senhor derrame, Pai, sobre nós o teu amor, a tua graça, a tua fidelidade e a esperança, Pai, cada dia e cada vez mais a cada um de nós. E agora, ó Deus, que nós vamos retornar para os nossos lares, nos leve, Pai, em segurança, assim como o Senhor nos trouxe. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo continue sobre a sua vida, sobre a nossa vida, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Os irmãos e irmãs podem se assentar. Eu quero aqui agradecer aqui, nós temos um visitante aqui pela primeira vez. Hoje na escola dominical eu estava aqui preparando a live, e aí eu fui atender uns irmãos ali, e de repente ele chegou aqui e falou assim, né, eu gostaria, já passei aqui na igreja, mas ele veio justo no dia que não tinha nada aqui. Nós estávamos fazendo a live. Aí eu falei para ele, está reservado um lugar para você hoje à noite. É o Gileard. Deus abençoe, viu, Gileard? Seja bem-vindo, tá? Deus derrame graça sobre a sua vida. Deus te abençoe. Seja bem-vindo à Igreja Presbiteriana de Capivari, ok? E tivemos ali uma outra senhora que ela falou que ela vai estar domingo que vem aqui na escola dominical. Irmãs, irmãos, você que está aí acompanhando pela internet, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, né? Que Deus possa encher o seu coração de esperança. E lembre-se, todos nós passamos por tempos difíceis, mas também todos nós temos tempos felizes. Mas o que realmente importa é mantermos a nossa esperança viva. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e lembre-se, Deus sempre tem uma palavra para o seu coração.